Olá, tudo bem com você? Quem fala é o professor Paulo Pádua e esse é o Contabilizar é Preciso. Mudando de áreas aqui no nosso Contabilizar é Preciso, vamos falar um pouquinho de contabilidade gerencial. Vamos falar mais especificamente de centros de responsabilidade, assunto muito cobrado para os concursos públicos. Vamos lá então deixar aquele like para nos ajudar a atingir sempre mais gente. E para você não perder esses vídeos que trazemos toda terça-feira, feitos especialmente para os senhores, tá? Se inscreva aqui no canal, acione o sino de notificações, né? Para não perder nada e venha comigo! Perfeito, então aqui na tela, nosso tema de hoje, nossa contabilidade por responsabilidade, os famosos centros de responsabilidade. O que é isso? Eu vou atribuir responsabilidade aos meus ramos dentro da empresa, aos meus setores dentro da empresa, aqueles gestores responsáveis dentro daquela empresa. Essa responsabilidade nós veremos que pode ser particionada em assuntos ou totalmente a pessoa ser responsável por a totalidade de responsabilidade daquele setor. Beleza? Então vamos lá passar um por um os centros de responsabilidade. Ou seja, essas repartições são chamadas de centro de responsabilidade, não é mesmo? Vamos ver lá então a nossa definição. É a unidade da organização sob a supervisão de um executivo, vai ter uma pessoa responsável dentro daquele setor, daquela repartição, e ela vai ser responsável por suas atividades, objetivos e metas. Essas atividades ela pode ter responsabilidade sobre uma das suas atividades ou sobre todas elas. O que é isso, professor? Atividades. Pensamos assim, ó, todo setor daquela empresa, principalmente aqui nós estamos falando, principalmente na parte de fabricação, né? Por ter entradas. Essas entradas também pode ser o que? Recursos usados ou, se estamos falando da produção, os custos. Então as entradas vão entrar por um determinado valor. Esses custos terão um determinado valor. Se aquele setor tem responsabilidade sobre aquelas entradas, ele vai poder falar por quanto aquelas entradas poderão vir para aquela empresa. Mas como assim, Bruno? Bom, ele pode falar por quanto vai ser comprado aquele valor, comprado aquele item, né? Aquele custo, aquele recurso. Então ele tem responsabilidade sobre as entradas. Mas ele vai determinar o valor, ele pode negociar com o fornecedor, por exemplo, pode negociar com outro setor da empresa que estará fornecendo aquele valor para ele, aquele recurso para ele. Então é negociação, ele pode impor até um valor máximo, ele vai sempre tentar fazer um valor um pouquinho menor, seja de um outro setor ou de um órgão ou empresa fora daquele setor, daquela empresa. Então temos o que? A atividade em si. A atividade em si, entendemos aqui que vai ter equipamentos aqui dentro, vai ter mão de obra, vai ter o consumo daqueles recursos que entraram. Então, se ele pode determinar como isso é consumido, como é isso empregado, ele vai poder fazer até a alocação de recursos dentro dessa atividade. Então, ele pode ter a responsabilidade também para determinar o que está dentro daquela atividade. E, por fim, tem setores que vão poder determinar por quanto sai aquele produto. O produto saindo vai ser uma receita para aquela atividade. Então, vemos que toda atividade vai ter uma entrada, vai ter uma atividade sendo desenrolada dentro dela, a fabricação, a produção, a transformação, a alocação de recursos ali dentro da atividade e, posteriormente, a saída. Se o gestor tem a responsabilidade sobre todas esses métiers aí, todos esses pormenores, ele vai ter um tipo de responsabilidade. Se ele só pode fazer o valor da entrada, vai ter um tipo de responsabilidade. Se ele só pode determinar a saída, ele vai ter um outro tipo de responsabilidade. E quais são esses tipos, esses centros de responsabilidade? São em 4, né? Nós chamamos de quê? Centro de receita, centro de custo, centro de lucro e centro de investimento. Vamos ver um por um agora. Centro de receita, nada mais é do que o centro de responsabilidade, todos serão centros de responsabilidade, no qual o gestor é responsável apenas pelas vendas. Então, ele só está, se lembra do desenhozinho? Ele só está responsável lá pela saída, pelas vendas. Aqui ele só pode determinar por quanto vai sair aquele produto. Centro de custos,
Ao contrário de receita, que faz lá o quanto vai sair, o centro de custo vai falar por quanto vai poder entrar os custos aqui na minha atividade. Então, é o segmento cujo gerente tem o controle sobre os custos, mas não sobre a receita ou os recursos de investimento. Então, ele só pode optar, gerir o que vai entrar, os valores que entrarão. Beleza? Próximo, centro de lucro. Esse já está um pouquinho mais completo, tá? Porque aqui, ó, é centro de lucro ou de resultados. Ao contrário do centro de custos, o centro de lucro é qualquer segmento de negócio cujo gerente controla tanto os custos quanto as receitas. Então, ele vai poder gerir e controlar o quê? Por quanto vai entrar aquele meu custo e por quanto eu vou vender aquele meu produto no final. Então, eu vou ver quanto vai ser meu custo e quanto vai ser minha receita. Faltou alguma coisa para ele controlar, professor? Faltou sim, faltou justamente o investimento, que é justamente o centro de investimento. É o centro de responsabilidade, qual o gestor é responsável pelas receitas, pelos custos e pelos investimentos. Aqui está completo, ele tem total autonomia, porque ele controla por quanto vai entrar aquele insumo para ele, por quanto vai ser o custo dele, vai controlar quanto vai sair aquele produto, né? Aquele produto final, aquela receita dele. Então, com isso, ele tem um centro de lucro já nele, só que ele ainda tem um a mais, um plus. Ele pode alocar recursos, ele pode comprar maquinário, contratar pessoas, então é mais completo. Normalmente aqui o centro de investimento são atividades externas, um posto avançado daquela empresa, ele tem que ter autonomia para fazer investimentos, comprar coisas, contratar pessoas, tá? Então esse é mais completão, ele controla todo o processo daquele centro de responsabilidade. A princípio, ele só vai prestar contas posteriormente, mas ele já tem a prerrogativa de assumir o que ele quiser. Perfeito? Gostou da contabilidade gerencial? Quer saber um pouco mais? Deixa aqui nos comentários para sabermos se agrada também esse tema para os senhores. Perfeito? Já deixa aquele like. Se inscreva no canal que terça-feira que vem tem mais vídeo, sempre todas as terças-feiras, vídeo para os senhores, então aciona o sininho para receber a notificação e consumir nosso produto que é feito de coração para os senhores, perfeito? Então, venha comigo!